Olá, eu sou a Bárbara Vilar. Essa é a segunda vez que eu estou aqui no Startup Design Day. A primeira vez foi ano passado, então se você estava aqui no ano passado, talvez você se recorde. Eu iniciei o evento facilitando uma prática de meditação para que a gente pudesse começar mais presentes aqui. A gente já estava nesse contexto online, já estava no contexto pandêmico, que é o tema do nosso evento esse ano. Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre o Service Design para o bem-estar bem, que é o que eu venho fazendo com muita intencionalidade na Natura. Antes da Natura, eu passei pelo mercado financeiro e também passei por algumas agências. Aqui vocês vão ver algumas escolas também que eu passei, algumas escolas de negócio, marketing, mas também algumas escolas de inovação e de design. É, Além de ser responsável de UX e Service Design na Natura, eu também sou facilitadora de Mindfulness, venho fazendo isso na Natura há 2 anos, mais ou menos, facilito em outros grupos, como foi o evento do ano passado, e estou atualmente aí fazendo uma especialização em gestão das emoções nas organizações. Acho que é um tema que está super em voga também, dado o contexto pandêmico e dado a importância da saúde mental. Bom, eu até escrevi sobre isso, acho que a mudança precisa acontecer primeiro em nós mesmos, para que depois a gente possa se tornar melhores pessoas para o mundo. Por isso que eu acredito no poder do design e da meditação como motor propulsor para a transformação de realidades e na construção de futuros melhores. Então, eu venho com esse mantra me acompanhando há bastante tempo e acredito que também tem bastante a ver com os valores e compromissos da empresa da qual eu trabalho. Acho que a gente vai se moldando também a partir disso. Eu vou dividir um pouquinho disso com vocês. Então, quem é o grupo Natura Co? Esse é um grupo formado por 4 grandes empresas. Então, a Avon é uma recém-chegada, chegou há 1 ano no grupo, mas também, além da Avon e da Natura, a The Body Shop e a Aesop. E a gente está unido por um propósito muito importante, assim, né, na crença de que podemos nutrir a beleza e os relacionamentos para uma melhor maneira de viver e fazer negócio. E eu tenho bastante orgulho de falar isso, e acho que todos nós, brasileiros, podemos e devemos nos orgulhar. Nós somos a maior empresa B do mundo. Então, se já não é simples ser uma B Corp, ser a maior do mundo, é uma responsabilidade imensa, mas acredito que a vontade de cooperar e mostrar que é possível desse grupo também é bem importante, porque acho que pode influenciar mais negócios a serem negócios ou empresas B. Bom, como eu falei, a gente é composta de 4 empresas que se unem por propósito, né? Primeiro, a Avon é a mais velha de todas, aí fundada em 1886, em mais de 70 países. A Avon tem o seu modelo pela venda por relações, né, pela venda direta, e está empoderando mulheres ao longo de todos esses anos e por tanto tempo. A Natura, que nasce em 69, cria produtos e serviços que promovem uma relação harmoniosa do indivíduo consigo mesmo, acredita nisso, né, que a cosmética tem esse poder de você se autoconhecer, se reconectar e poder estar bem com você mesmo para que você esteja bem com os outros e, portanto, bem com o sistema todo, né, com toda a natureza. Acho que essa é algo tão atual, tão vanguardista, mas que foi o grande insight da Natura em 69. A The Body Shop, fundada em 76 na Inglaterra, é uma empresa também certificada, né? É uma empresa B desde 2019 e teve aí, sempre foi inspirada em criar produtos sustentáveis, mas também de uma forma bastante ética, sempre foi muito conectada assim com a natura através desse pensamento.
e também está presente em mais de 70 países. E a ASOP, que nasceu na Austrália, em Melbourne, em 87, é a mais jovem. Também é uma empresa super reconhecida pelo design, né? Super atenta aos detalhes, assim, e também super reconhecida por explorar a botânica e a ciência nas suas formulações. Então, essas são as grandes quatro marcas que formam o grupo, com uma presença global bastante vasta, estamos falando de mais de 110 países, com mais de 8 milhões de consultoras e representantes, nossa grande rede de relações espalhadas também pelo mundo, e mais de 3.700 lojas e franquias. Então, a gente passa a ter uma presença global bastante significativa como grupo. E quando a gente fala sobre números, a gente fala também sobre os nossos números de impacto positivo. Então, somos muitos colaboradores, mas também somos muitas mulheres na liderança. A gente está falando de 48% de mulheres em cargos de liderança em todo o grupo, o que é um grande marco, acho que é um grande exemplo dessa possibilidade, né? É uma escolha pública, é um compromisso público do qual a gente reporta. Quando a gente fala em equidade, a gente também está falando sobre social, né? E a gente está falando aí de mais de 480 milhões investidos em projetos de transformação social no último ano. A gente também está falando sobre impacto ambiental. Quando a gente fala sobre impacto ambiental, a gente está falando de uma redução de 32% nas emissões de gases do efeito estufa. Isso em comparação com os modelos de operações tradicionais, né, em 2020. A gente também está falando sobre floresta em pé, então são mais de 2 milhões de hectares de floresta amazônicas conservadas pelas nossas escolhas, pela escolha de trabalhar com mais de 58 comunidades fornecedoras com relação de comércio justo em mais de 15 países, uma boa parte aqui na Amazônia, mas em vários países. E a gente também está falando sobre a nossa preocupação com resíduos, principalmente com plástico. Então, a gente vem já há um tempo trocando o plástico virgem, né, sendo substituído aí pelo plástico reciclado nas nossas embalagens. A gente está falando mais de 2.000 toneladas só no ano passado, né, 2.400 mil toneladas. Bom, a gente está falando também sobre objetivo de grupo, que é nutrir a beleza e as relações para uma melhor maneira de viver e fazer negócio, com uma aspiração bem ambiciosa, né, de ousar e inovar para promover impacto econômico, social e ambiental positivo, com crenças muito importantes que nos ajudam a nos orientar o tempo todo na tomada de decisão, né? Então, temos paixão por ser esse agente de transformação, né, de ser agentes de mudança nesse processo, de construir relações a partir da transparência, da colaboração e da diversidade, comprometidos com a integridade, né, e se responsabilizar de fato com as nossas ações, com as nossas decisões, coragem para desafiar o status quo e ir além, e honrar e respeitar a natureza interdependente de todas as coisas. Então, acho que nesse tema de evento hoje, eu fico bastante honrada de falar sobre o grupo da qual eu trabalho, porque me dá muito orgulho ver que é um contexto de mundo que pede empresas mais humanas, que olhem para essa interconexão, essa interrelação de todos os seres nessa forma, né? Com algo que de fato possa ser executado, mensurado e publicado como compromissos públicos. E aí eu trouxe para vocês essa frase que acho que ela tangibiliza um pouco dessa visão nesse contexto atual, né? O Conselho, através do seu Luiz, do Guilherme e do Pedro, nossos fundadores, do Roberto, nosso presidente executivo do grupo, publicou essa frase, que eu achei ela super especial para esse momento, né? A proteção das condições que sustentam a vida precisa tornar-se uma missão de todos nós, da mesma forma que tem sido a luta contra o coronavírus. Acho que o coronavírus
trouxe essa sensação e essa tangibilização da interdependência, e que se um não estiver bem, o outro também não está, né? Porque se um estiver contaminado, ele pode contaminar outros, que pode contaminar outros, e que está todo mundo de fato conectado, e que a vacina tem que chegar para todo mundo, a imunização precisa acontecer para todo mundo, senão a gente não vence o vírus. Isso nos uniu cientistas no mundo inteiro para criar novas vacinas, para criar novas soluções, e que talvez seja nesse espírito de colaboração, de cocriação, de solidariedade que a gente precisa caminhar, né? Mas olhando para todas as formas de vida, né? Porque é o que vai sustentar o todo. E por isso a gente também tem um compromisso público, que é a nossa visão de sustentabilidade 2030, que é o compromisso com a vida, com metas e diretrizes bastante claras de como a gente vai chegar nesse compromisso, né? Mas são 3 grandes pilares. O primeiro, que é enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia. Então, são os compromissos mais voltados aos compromissos de crise climática, né? E de cuidar aí da Amazônia. Defender os direitos humanos e sermos mais humanos. Aqui a gente está falando sobre a diminuição de desigualdade e equidade de gênero. Abraçar a circularidade e a regeneração. A gente está falando aqui de processos mais regenerativos, está falando do cuidado com a água e de trazer a tecnologia a favor de processos mais sustentáveis, né, nas cadeias de valor. E aí você pode imaginar todas essas diretrizes, valores e compromissos compartilhados, que são tão fortes, tão consistentes, tão contundentes, imaginar o desafio que é para uma área de UX e design de serviço olhar para tudo isso e conseguir tangibilizar isso em ações, projetos, iniciativas, produtos e serviços que possam fomentar essa visão, né? Que possam entregar toda essa visão. O design centrado no ser humano para nós sempre nos exigiu essa visão mais ampla, que sempre ia além do digital, né? Onde a gente tentava não ter limites entre produtos e serviços, né? E sim entregar experiências mais integradas, mais consistentes, em todos os pontos de contato das nossas redes de relações, sejam consultoras ou clientes. E para nós, essa abordagem, ela sempre foi uma abordagem ampla e sistêmica, né? Que nos ajudava a resolver problemas de forma interdisciplinar, com um olhar mais amplo, mais holístico, e que nos ajudava a entender essas relações, essas pessoas que estão na nossa rede, né? Seja olhando para as expectativas, para as necessidades, para esses comportamentos, e sempre navegando nessa complexidade de mudança rápida do mundo. Mas, para nós, não necessariamente esse modelo onde a gente olhava a necessidade humana, objetivo de negócios e viabilidade tecnológica se fez suficiente, né? A gente vem evoluindo e olhando para essa visão ampla do design de serviço como um grande habilitador de entendimento dessa visão que precisa ser mais sistemática, precisa ser mais ampla, que vai além só das pessoas, né? Que tem que olhar as pessoas, as relações e o meio onde elas se estabelecem, né? Então, por quê? Porque os princípios da experiência humana para nós se concentram nesses benefícios que são compartilhados e, portanto, valorizam todas as formas de vida. O que nos desafia muito, porque a gente precisa expandir a visão de design para uma perspectiva que é ampla, que explora problemáticas na hora de conceituar produtos e serviço, mas que nos dá uma oportunidade como designers de sensibilizar e influenciar, né, os sistemas que já existiam, né, as culturas ou as formas de fazer que já existiam, para estimular novos comportamentos, né? Para que esses novos comportamentos alinhados
possa emergir, à medida que a gente vai também consolidando essa cultura de design. Por isso, é essencial para o processo de cultura de design ou cultura de Human Experience da Natura ser responsável, sistêmico e transparente, para que a gente mude da visão de valor centrado no ser humano para valor centrado na vida. Porque a gente tem essa visão, né? Tem todo esse arcabouço de visão, de diretrizes, de compromisso com a vida, que é uma visão compartilhada do grupo, né? Nesse contexto Natura Co, mas a gente tem novos comportamentos emergindo, né? Principalmente de consumidores mais conscientes, e uma situação global que exige que nós, designers, não só na Natura, mas acho que na nossa comunidade, que a gente tenha um novo tipo de ação, uma nova perspectiva, né, de qual é o tamanho da nossa responsabilidade na criação de produtos, serviços e experiências diferente do que vinha sendo feito até aqui, né? A gente tem bastante responsabilidade nesse processo, de tudo que a gente cria hoje se torna uma consequência amanhã, além de ter diversas cadeias de valores que não necessariamente estão em evidência na hora da criação do serviço, mas que podem estar sendo impactadas, que podem não estar sendo consideradas. E acho que a grande importância do design de serviço é justamente nesse entendimento de todo o ecossistema e dos diversos atores e no impacto de cada um deles, né? Mas para isso a gente precisa ter valores claros que nos ajudem a nos orientar nesse caminho, né, de criação de novos produtos e serviços. Então, eu trouxe aqui um fio condutor que nos ajuda bastante nesse processo. Então, o primeiro deles é essa responsabilidade, né? Todos os nossos serviços têm o poder de mudar o futuro, definir como os outros agem. Então, é importante que a gente reconheça o peso das nossas escolhas, como eu vinha falando, porque elas precisam ser orientadas pelo nosso compromisso pela vida. Então, não adianta a gente criar um serviço que beneficia um certo grupo de pessoas, mas que não beneficia outras, ou que explora recursos naturais ou humanos de uma forma que a gente não acredita, né? Então, é bem importante esse processo ser bastante responsável, a gente ter bastante clareza disso. Ser transparente, porque se a gente tem todo esse cuidado, se a gente tem esses compromissos claros, se a gente tem valores e crenças que nos ajudam nos processos de decisão, a gente precisa tornar os nossos serviços habilitadores de compartilhamento, né, desse conhecimento que ajuda a informar as pessoas, para que as pessoas possam estar mais conscientes, ter clareza das escolhas que elas estão fazendo, porque dessa forma a gente ajuda um comportamento novo emergir, né? Então a gente está falando de um comportamento para uma regeneração que é ambiental, mas que também é social e que também pode ser econômica. Sistêmica porque vai além da interface, abraça aí a complexidade dessas diversas cadeias de valor, como eu comentei. Olha a nossa rede de relações na sua amplitude. É um grande construtor de pontes, né? O design tem esse poder de construir pontes para romper silos, departamentos, determinadas áreas, para promover a conexão de pessoas certas, para acelerar a mudança e causar impacto positivo. A gente está falando sobre unir diferentes perspectivas e diferentes disciplinas para resolver problemáticas que são complexas e, portanto, precisam de várias mentes pensantes com diferentes backgrounds num único processo para conseguir entregar isso que a gente tanto imagina, né? Que é o impacto positivo das nossas soluções. E promover, né? Criar os espaços e ambientes seguros para que a gente tenha diversidade na conversa, para que a gente tenha
a intencionalidade de trazer as minorias que não necessariamente são ouvidas, que não necessariamente participam desse processo. E uma vez que a gente promove os ambientes que são promovidos pelo pensamento do design, a gente tem ambientes onde essas pessoas se sentiram seguras para contribuir, para colaborar. A gente consegue colocar todo mundo num lugar comum, né? Ou dentro de uma horizontalidade que promova essa troca. E, obviamente, um processo de escuta, de teste e de iteração contínua para que a gente possa entender quem são os nossos atores, não só os consumidores, não só as consultoras, né, mas todos os atores que compõem aquele serviço, aquela solução, nos seus contextos reais, né, para que essa conversa se concentre nesse benefício que precisa ser compartilhado por toda a rede. Por isso a gente fala que o que a gente está construindo são drives ecossistêmicos, né? Para que a gente construa uma cultura de design com essa lente mais ampla, né? Da responsabilidade, do sistêmico e do transparente, para que a gente possa, a partir do design, criar futuros melhores, né? Ou perspectivas de futuros melhores, para colocar não só o design, mas também a tecnologia a serviço da criação de soluções e negócios que são mais resilientes e que promovem um impacto positivo. Porque quando a gente está falando sobre experiências para um negócio de ecossistema, a gente não está falando só de 4 grandes marcas, mas a gente está falando de produtos e serviços, novas soluções do bem-estar bem e da beleza, que amplificam essa rede, que promovem nessa rede inclusão, seja a inclusão financeira, seja uma inclusão para um mercado empreendedor. A gente está falando para pessoas que se conectam por valor, por propósito, num único lugar, mas que estão ali e podem ter os seus negócios escalados globalmente, mas porque elas estão ali por um valor que é compartilhado. Porque nós escolhemos a rede de relações, né, a venda por relações como o principal motor de entrega, não só dos nossos produtos, mas também dos nossos valores. Então, a gente está falando do social selling além do produto, né? A gente está falando sobre a amplificação das nossas causas, porque a gente acredita que esse atendimento que é personalizado, que vem através do conselho, da confiança das consultoras, das representantes, além de trazer a validação, também potencializam a nossa paixão pela cosmética, pela beleza, pelo bem-estar e pelas relações, né? Então, a gente está falando de ser humano para ser humano. E quando a gente conecta isso através da tecnologia digital, a gente exponencializa, obviamente, mas a gente também faz essa relação ser uma relação individualizada, onde a gente pode conversar individualmente com essas pessoas, a gente pode fomentar e desenvolver relações mais duradouras e desenvolver novos comportamentos, uma vez que a gente tem uma camada social e digital bem importante acontecendo dentro dessa rede. Então, a gente sabe do poder que a digitalização tem na mudança comportamental, né? E aí a gente tem esses 4 grandes pilares, né? A liderança analítica para a mensuração do impacto do design, não só atribuindo as métricas de negócio e de NPS, por exemplo, mas também começar a incluir as métricas de valor social, de valor ambiental nos nossos produtos e serviços. Os nossos produtos e serviços e o nosso processo de design precisa estar a favor da mensuração triple bottom line. A visão e atuação sistêmica, a gente está falando aqui, novamente, sobre derrubar as paredes entre o que é design físico, digital e de serviço, para a gente ir para esse caminho de experiências mais integradas e sustentáveis e ajudando a desenvolver uma cultura de design em toda a organização. Então, a gente está falando
de um processo que ele é mais transversal, então ele está em produtos, ele está em serviços, ele está na jornada do nosso colaborador, ele está em outras esferas que não só no ponto de contato, justamente para que a gente tenha essa visão mais ampla, né? Então, é mais do que produto, mais do que serviço, mais do que canal, passa a ser cultura de design. Multifuncional e colaborativo, então, o design passa a ser uma responsabilidade de todos, porque tem essa visão mais ampla, que é uma visão ampla, viabilizada por processos cocriativos que promovem a inclusão das minorias, a diversidade, de diversos pensamentos e especialidades para uma resolução de problemática, e não para a criação de novas necessidades. A gente não fala mais sobre vamos criar novas necessidades, vamos pegar essas problemáticas que são as nossas os nossos compromissos com a vida para resolver problemas para esse grande ecossistema que já está instalado, né? Então, a gente torna esses processos escaláveis para que vá além do departamento, seja um jeito de fazer de toda a organização. E que seja um processo que nos ajude a aprender continuamente, né? Então, a gente sempre falou sobre melhoria contínua, mas agora a gente começa a falar sobre um processo de aprendizado contínuo, onde a gente tem o processo de design nos ajuda a estar mais aberto ao risco, porque ajuda a gente a viabilizar e estimular processos mais rápidos de testing and learning, e talvez não seja mais rápido de testing and learning, mas seja um processo contínuo de testing and learning, com escuta, testes e experimentos que são mais visionários, que possam ser mais expansivos, ao mesmo tempo que a gente traz isso na inclusão e que seja acionável, né? Seja alcançável e sustentável. Então, é mais que uma etapa, é um processo de observação e aprendizado constante. E aí, acho que como grandes takeaways aqui, porque é possível, eu costumo dizer, é quase utópico, mas é possível fazer nesse formato. A gente vem expandindo isso organicamente dentro da Natura e testando essa forma de trabalhar. E aí, acho que como principais takeaways conheça seus clientes, suas jornadas, hábitos, expectativas, mas vá além, né? Compartilhe o conhecimento para que você traga um maior impacto no seu processo sustentável de impacto social, ambiental e econômico, né? Então, à medida que você aprende com os seus clientes através dos seus mapeamentos, os processos de pesquisa, compreender cada um desses momentos, e em cada um desses momentos você puder compartilhar o conhecimento, você vai ajudar o consumidor na tomada de consciência do impacto que tem uma decisão, ou o impacto da cadeia de valor que está por trás daquele serviço, daquele produto, e, portanto, você vai ajudar o consumidor a ter melhores escolhas, estar mais consciente da escolha que ele está fazendo. Quando a gente olha para o aspecto digital em si, a gente tem que se lembrar que a tecnologia não é uma ferramenta neutra, né? Então, a gente vai incluindo os nossos valores nos nossos produtos e serviços digitais, né? Tudo aquilo que nos orienta como marca acaba sendo inserida na forma como a gente constrói produto e serviço digital. Portanto, a gente precisa estar bastante consciente, né, da nossa responsabilidade, porque a gente sabe o quanto o digital molda comportamentos, influencia diretamente na tomada de decisão que pode ou não ser sustentável. A gente sabe o quanto existem cadeias de valor que ficam ocultas, né, no processo de digitalização. A interface tornou as coisas muito fáceis. A gente pede tudo delivery, a gente tem tudo acontece aqui e a gente talvez não se dê conta de todas as cadeias de valor que estão por trás. Então, é imprescindível que a gente tenha um processo de digitalização sustentável para que a gente crie serviços digitais conectando pessoas
dados e recursos para fomentar comportamentos mais sustentáveis e escolhas circulares e regenerativas nesse processo. E acho que, por fim, imaginar futuros melhores, né? Nós, como designers, temos esse poder de usar o design especulativo, usar experimentos mais visionários para que a gente possa entender o que é plausível, o que é possível, mas principalmente o que a gente deseja de futuro, para que nesses projetos mais visionários a gente consiga entender qual é o impacto daquela inovação, que na determinação da escolha, né, que isso possa ser uma inovação que traga facilidade e desejo para quem vai usar, né, mas considerando todo esse contexto. Eu trouxe esse exemplo porque em algum momento a gente achou que era muito distante ter um cheiro digital, mas a gente nunca se afastou dessa ideia. A gente falou, um dia a gente ainda poderá ter o cheiro digital. E quando a tecnologia pareceu que isso seria viável, a gente entendeu não só isso como uma fonte de experimentação que eliminava o processo de descarte, de amostra, de lixo da nossa cadeia, mas a gente também começou a entender que dentro daquele contexto a gente poderia ter um novo comportamento de experimentação de perfume para atender um contexto que estava mudando completamente o comportamento, por exemplo. Então a gente trouxe essa solução para o ar quando a gente já estava na pandemia. E dentro do processo de design foi possível imaginar como seria isso num processo onde a gente usa máscara e não pode levar as coisas ao rosto. Então, foi bem especial ter esses experimentos mais visionários, tem sido bem especial, né? Ter esses processos mais visionários e mais especulativos para a gente sonhar com um futuro melhores, né? E aí, para fechar, deixar uma frase incrível, não é a frase mais famosa de Mahatma Gandhi, mas é talvez uma que fale muito sobre o nosso tempo atual, né? O futuro depende do que a gente faz hoje. Então, como designers, nós temos muita responsabilidade. Então, que fique essa frase como um grande chamado para todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu consegui compartilhar com vocês e a gente se vê mais tarde juntos, todos, durante o evento. Obrigada. E aí, galera, tudo bom? Aqui é Vitor Del Rey, presidente do Instituto Gueto. Gueto é gestão urbana de empreendedorismo, trabalho e tecnologia organizada. Nós somos os beneficiários desse ano do Sepsi Design Day e a gente está passando aqui para agradecer. Muito obrigado. As doações vão servir para a gente continuar formando e capacitando jovens pretos para o mercado de trabalho nas mais diversas áreas. Muito obrigado. É nóis.